Abram a sua Bíblia ou as suas Bíblias comigo em Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37, de 1 a 14. Ezequiel 37, de 1 a 14. O texto é aquele que eu acredito que você já viu, ouviu, já leu, o Vale dos Ossos Secos. O Vale dos Ossos Secos. Mas eu gostaria de falar ou de ter como tema desta noite, para esta noite, a partir do texto que a gente vai ler, Jesus Cristo, a nossa única esperança. Jesus Cristo, nossa única esperança. Não a última, a única esperança. Vamos ler o texto? Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza a esses ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Pois porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetize ao Espírito, profetize ao Filho do Homem, e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eis que dizem: os meus ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetize-lhe e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu, porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amém. Senhor Deus, eu peço que, em nome de Jesus, o Senhor fale ao nosso coração para que esta palavra faça sentido à vida de cada irmão, de cada irmã que nos ouve nesse instante. É em nome de Jesus que eu oro e também agradeço. Amém. Amém. Queridos irmãos, eu gostaria de começar dando a você um panorama do contexto que envolve esse texto. Muitas vezes, como quando olhamos para esse texto, a gente nem sempre tem a noção do contexto que ele está envolvido. E o fato é que o povo de Israel, o povo de Deus, estava cativo na Babilônia. E por que eles estavam cativos? Esse povo, ainda quando estava em Jerusalém, um povo que estava ali
sob os cuidados de Deus, Deus decidiu fazer aquilo que bem lhe parecia. Quando a gente lê no livro de Juízes, eu falei Reis, na semana passada de Juízes, quando o governante ou um juiz estava à frente do povo, o povo fazia tudo o que o juiz mandava. Quando o juiz morria, aí o povo começava a fazer tudo conforme bem lhe parecia. E o que eles faziam? Tudo errado. A primeira coisa que conseguiam fazer era a idolatria. E a partir daí outros males foram surgindo, e aí você vê a situação que se encontrava, aí era necessário que houvesse um outro juiz. Aqui nós estamos encontrando um momento muito semelhante no sentido de que as pessoas estavam fazendo aquilo que bem entendiam. A primeira coisa que fizeram foram abandonar Deus e começaram a cultuar outros deuses conforme bem lhe parecia no seu coração. Porque Deus não parecia muito popular, Deus não parecia ser aquela pessoa, aquele Deus que eles queriam. Eles queriam Deus à maneira dele, e algo que a gente deve esperar de Deus é que ele seja ele mesmo, e nos ensine a sermos nós mesmos. E aí eles então fizeram com que a idolatria entrasse no meio deles, então começaram a fazer tudo que desagradava a Deus. Então Deus os entregou às suas próprias paixões, por assim dizer. Deus permitiu que eles fossem capturados pelos babilônicos e depois por outras nações, e eles ficaram presos. E lá na Babilônia, especialmente, e para lá, foi levado o profeta Ezequiel, junto com Joaquim, o rei de Judá. Foi levado preso, e ali estando, o povo estava sofrendo muito, porque não poderia adorar a Deus, nem ouvia mais a palavra de Deus. E, de repente, surgiam alguns homens lá, que eram os falsos profetas, e começavam a profetizar a volta a Jerusalém, a volta à casa deles. E o problema é que esses homens eram falsos profetas, que falaram isso porque era exatamente isso que as pessoas queriam ouvir. Isso dava um pouquinho mais de esperança a essas pessoas. Mas era uma esperança falsa, não era uma esperança real. Mas eles falavam isso, e as pessoas ficavam mais animadas, por assim dizer, mas eram profecias que brotavam do coração das pessoas. É mais ou menos parecido com aquilo. Olha, as coisas vão melhorar. A gente não sabe se vai melhorar, se vai piorar, ou quando vai melhorar. Não vai demorar muito tempo e as coisas vão... São aqueles crentes bem otimistas, que não sabem qual é a vontade de Deus e acha que se a coisa melhorar é a vontade de Deus, e ele acha que Deus quer isso, então começa a falar sobre isso, mas só que pode ser isso mesmo, mas não nesse tempo. O problema foi que no capítulo 33, versículo 21, chega alguém que vem corrido lá de Jerusalém e dá a seguinte informação para o profeta Ezequiel, dando conta que Jerusalém havia sido destruído, as cidades tinham sido destruídas, e agora nem cidade para voltar eles tinham mais. Em capítulo 3, versículo 21, o texto diz: no ano do 10º do nono exílio, aos 5 dias do 10º mês, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo: caiu a cidade. Jerusalém caiu. O templo foi destruído, a cidade foi destruída, não existe nada mais de bom. A cidade não existe mais. Então, a tristeza começou a encher o coração daquelas pessoas, porque se eles tinham um pouquinho de esperança, agora o coração deles ficou totalmente e completamente sem qualquer esperança. Tanto que no Salmo de número 137, é uma passagem muito, muito interessante, provavelmente é o resultado do que estava acontecendo na Babilônia. No Salmo 137, leio assim: às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos
pendurávamos a nossa harpa, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Versículo 4. Como, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha, se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém? Que se resseque a minha mão direita. Como, porém, versículo 4 diz, haveríamos de entoar o canto do Senhor? A tristeza era tão grande que eles foram parar nas margens do rio da Babilônia e chorando e sem nenhuma motivação para cantar. E eu me lembro uma vez que a nossa irmã Analita passava por um momento de tristeza no campo missionário, lá em Guiné-Bissau, e ela disse que por algum tempo ela ficou sem cantar. E uma pessoa chegou para ela e disse: mas fulana, por que você nunca mais cantou? Porque todos os dias nós estávamos acostumados a vê-la cantando e demonstrando assim sua alegria. E ela começou a chorar. E depois ela disse para nós na igreja que essa a razão pela qual ela não cantava é a tristeza que estava no coração dela. Quando estamos tristes, a gente perde a motivação para cantar, para criar, para fazer qualquer coisa. O coração dessas pessoas estava muito abatido. A tristeza, o desânimo, a desesperança havia enchido o coração deles. Quando eu penso nessa condição em que estava o povo de Israel na Babilônia, eu penso também em nós nesse tempo presente. Porque o mundo que estamos vivendo decidiu, de igual forma ao povo de Israel, fazer tudo conforme bem lhe parecia. Eu começo a observar o nosso contexto, as pessoas. Você assiste um filme, assiste um telejornal, assiste ou lê os jornais. As pessoas não respeitam mais umas às outras. E não demonstram nenhum temor a Deus. Isso me faz lembrar de um homem que a Bíblia chama de juiz iníquo. Isso significa que a iniquidade encheu o coração das pessoas do tempo presente. Elas não amam a Deus e nem respeitam as pessoas. Isso eu digo porque a gente está vivendo esse tempo de pandemia e se amassem a Deus, a primeira coisa que fariam era respeitar as pessoas. Mas sem qualquer pudor, chegam diante do irrespeito, chegam diante da televisão e começam a expor os seus pensamentos e falam mal um do outro na frente da própria pessoa. As pessoas fazem aquilo que bem entendem e não respeitam a Deus e nem o próximo. E a gente está vivendo um tempo como esse. E às vezes eu fico pensando assim, já que vocês querem fazer do jeito que vocês querem fazer, então eu te entrego para suas próprias contas e risco. Eu vejo Deus fazendo isso com o mundo. O problema é que nós estamos no mundo. Como disse para você anteriormente, nós não somos deste mundo. Nós estamos neste mundo. E se o mundo está passando por isso, nós sofremos também. E o problema maior é que muitas vezes absorvemos os próprios valores do mundo e trazemos para dentro da igreja o mesmo tipo de atitude do coração deles. Não respeitamos a Deus e falamos mal da pessoa e não amamos as pessoas. De modo geral, até mesmo no meio evangélico, nós temos percebido isso. E aí, o que brota no nosso coração é uma falta de esperança, é um desânimo, porque você pensa, até quando? Até quando, Senhor, isso vai continuar? Até quando nós vamos sofrer? Tem solução para uma situação como essa? Porque conviver com essa experiência é para nós dolorosa.
o povo de Deus que estava na Babilônia, eles disseram assim, nós estamos desanimados, nós estamos tristes, e eles usaram a expressão, os nossos ossos se secaram. Os nossos ossos se secaram de tanta tristeza, de tanto desânimo. E aí eu só quero fazer uma paradinha para dizer, nós estamos vivendo um momento em que o que mais se vê na vida e no coração das pessoas é o desânimo, a tristeza, a dor, que vem do fato de não termos certeza se amanhã teremos dias melhores. Não acreditamos mais que à noite as lágrimas, mas pela manhã a alegria. Será que isso ainda vai acontecer com o povo de Deus? O que esse texto nos mostra é que, embora nós tenhamos tomado a decisão que quisermos, ou que tenhamos tomado, assim como foi o povo de Israel, assim como é o povo hoje, a sociedade que a gente vive hoje, assim como é a igreja do nosso tempo hoje, o Senhor Deus, cheio de amor e de misericórdia, está atento ao sofrimento do seu povo e quer oferecer ajuda, quer reverter o quadro. Mas o fato é que nós olhamos para a situação tal qual está, a gente fala, mas não tem jeito. A situação é tão triste, tão clamorosa que não há mais esperança. E aí é que vem a verdade absoluta que eu proponho como tema hoje, mas Jesus é a nossa esperança. Única esperança. Não é a última, como disse, a única. Muito bem, como é que a gente pode sair desse estado que os israelitas chamam de... Nós estamos com ossos secos para uma vida que seja realmente uma vida. Vamos ler um pouco o texto e vamos perceber algumas coisas. A primeira coisa que eu entendo que eu e você precisamos ter e que aquele povo precisava ter é fé no seu Deus. É confiança no seu Deus. É a confiança de que tudo estava ou está sob o controle dele, como a reafirmam mais uma vez. Embora as coisas pareçam estar fora do nosso controle, e do nosso está mesmo, não está fora do controle do nosso Deus. Portanto, nós precisamos ter fé que Deus está no controle. Veja o que o texto diz, versículos 1 e 2. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Versículo 2. E me fez andar ao redor deles. Eram numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Veja que o texto diz que a coisa estava num estágio que era o último, depois, o penúltimo. Depois desse, virar pó, os ossos. E o texto diz aqui na minha versão, sequíssimos. Em muitas você vai ler muito secos. A ideia é que eles estavam tão secos, do que se você pegasse aquele osso e apertasse, ele quebrava. De tão frágil que estava. Mas no versículo 3, o Senhor faz uma pergunta ao profeta que representava o povo. E esse foi levado pelo Senhor, não foi uma transladação, ou desmaterializar-se daqui, materializar-se lá. Essa foi uma das visões que Deus deu ao profeta Ezequiel. Então Deus faz uma pergunta muito importante a Ezequiel. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. O Senhor mostrou aquele vale cheio de ossos secos, e aquele vale representa não somente um vale em si, mas todas as nações onde os povos do Senhor estavam sob cativeiro e sem esperança, somente aquele vale. E ele mostra aquele cenário fúnebre, aquele vale cheio de ossos sequíssimos, e pergunta, por acaso você acha, Ezequiel,
que eu possa fazer esses ossos voltar a viver? E Ezequiel, no seu coração, cria tanto em Deus que ele diz: Senhor, tu sabes. O que ele quis dizer com isso é: Senhor, o Senhor é Deus. O Senhor pode fazer tudo. O Senhor pode transformar esses ossos em carne, esses ossos em homens. O Senhor pode fazer o que o Senhor bem entender, pois o Senhor é Deus. A razão pela qual o povo apostatou e se distanciou de Deus foi porque perderam a fé, e quando se deparavam com algumas situações que estavam para além das suas capacidades, não criam que Deus poderia resolver, porque eles próprios não conseguiam resolver. Então entendiam, não tem jeito. E aí foi a primeira queda das pessoas do povo de Judá. Perderam a confiança de que o nosso Deus é o Deus do impossível. E você há de concordar comigo que olhar para um vale cheio de ossos secos e dizer que aqueles ossos poderiam ter vida é algo um pouco estranho. Aos olhos humanos é impossível. Mas o profeta Ezequiel estava olhando para Deus e não para ele. Ele disse: se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer tudo. Uma das coisas que hoje faz com que a gente também, de igual forma, perca a esperança é a nossa fé no Senhor. A gente passa por problemas de ordem pessoal, olha para o problema e diz: não tem mais jeito. E aí a gente se torna como que ossos secos, sem qualquer esperança de que essa situação possa ser revertida. Você olha para a situação do país, politicamente falando, você diz: não tem mais jeito. O coração se enche de desesperança. E aí você não tem mais jeito. O seu coração fica como um vale de ossos secos. Ou você olha para o momento que a gente está vivendo, a pandemia, que é o que mais tem nos incomodado, e vê as discussões que se fazem nas redes sociais e na TV e nos comentários nas conversas que temos uns com os outros, tudo que você percebe é desesperança. Não tem mais jeito. Nosso coração está com um vale de ossos secos, ou seja, nós não cremos que isso possa vir a ser revertido. E aí o Senhor chega para você e diz assim: você crê que eu possa transformar essa situação? E a gente fala: tu sabe, Senhor, mas a gente fala já como quem duvida. Senhor, nem que o Senhor quisesse eu pudesse, porque já, aí começa a usar a razão. Isso aí já chegou num estágio que não tem mais jeito. A gente olha a situação e o Senhor, e uma das coisas que a gente percebe é que o profeta Ezequiel, ele creu. Não importa o tamanho do problema e não importa a dimensão da situação pela qual estamos vivendo. O que importa é que Deus pode reverter qualquer coisa. Meus irmãos, a minha confiança é de que basta uma palavra do Senhor e tudo cessa. Eu não me surpreenderia se amanhã pela manhã nós acordássemos e tivéssemos a notícia de que não temos mais sobre nós esse problema do Covid. Porque Deus está no controle. E porque Ele é Deus. Ele pode todas as coisas. Não me estranharia e não me surpreenderia. Eu só daria muitas glórias a Deus, porque Ele de fato é o Deus da Igreja de Cristo Jesus, é o Deus de Israel, é o nosso Deus. A segunda coisa que a gente vai perceber aqui é a obediência à palavra de Deus. Porque num segundo momento, o que o Senhor diz ao profeta? Disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor.
Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vocês, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Aqui, essa parte do texto é uma das partes mais... Porque Deus está falando de tudo isso e dizendo, e vocês saberão, no versículo 6, no final, e sabereis que eu sou o Senhor. Vocês vão ver e ter a consciência de quem está falando. Então, o texto diz, profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam, cada um aos seus ossos. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Foi algo interessante. E eu fico pensando nessa situação. Se Deus mandasse eu ou você fazer o que ele mandou o profeta fazer. O profeta tinha tanta confiança, tanta fé em Deus, que Deus mandou ele falar para os ossos secos, juntem entre si, eu colocarei pele, eu colocarei músculo, eu colocarei, enfim, carne, e colocarei pele sobre vocês. E depois colocarei o meu espírito. E aí, então, o profeta diz, assim diz o Senhor, ó ossos secos, e o Senhor manda que vocês agora tenham carne, que vocês agora tenham pele, que vocês agora tenham músculos, que vocês agora, enfim, e aí começou a falar, e à medida que ele fala, os ossos começaram a se juntar, as carnes começaram a crescer naquilo que antes eram só ossos, daqui a pouco os músculos, depois a pele, e de repente ele olha, vê um monte de gente, um exército de gente, só que elas estão sem vida. Que extraordinário o poder da palavra. O poder da palavra. Tudo que nós precisamos para que realmente não sejamos nós como um vale de ossos secos é crer no poder da palavra. Nós não precisamos mais nada. Nós não precisamos de autoajuda, nem de outra ajuda. Nós não precisamos de nada além da palavra de Deus. Antigamente se dizia, procure uma palavra mais próxima da sua casa. Hoje, se eu tiver que aconselhar alguém, eu diria, procure uma igreja mais próxima da palavra de Deus. Porque tudo que nós precisamos hoje é da palavra. E a palavra, segundo a sua determinação, a sua ordem, não é fácil. Porque veja o que Deus falou. Você profetiza aí a esses ossos secos. Profetizar significa falar da parte de Deus. Pregar a esses ossos secos. Prega aí. Mas aí o profeta Ezequiel poderia dizer, mas Senhor, não sei se o senhor notou, mas nós estamos diante de um monte de ossos. Não vai dar certo isso aí, não, Senhor. Mas ele não disse nada, não perguntou nada. Aquela ordem era uma ordem absurda, mas ele não olhou para a ordem, e mais nem para ele mesmo, mas para quem deu a ordem. E quem deu a ordem foi o Senhor. O que a gente precisa fazer, e muito, é aperfeiçoar a forma como a gente lida com a palavra de Deus. A gente tem dificuldade em obedecer. Jesus Cristo, quando queria que alguém o seguia, uma certa vez, ele disse assim, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga. Negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga. Então, ele vai exatamente na contramão da nossa vontade.
Porque a vontade de Deus é sempre o oposto da nossa. Algumas pessoas já ouvi dizerem, Deus é especialista em me contrariar. Ele só pede que eu faça aquilo que eu não quero fazer. E outra, que Deus, que seja lá o que ele mandar fazer, é baseado na capacidade dele e não sua. Então, ele não está levando em conta a sua capacidade, mas a sua disponibilidade para que a vontade dele se realize. E uma das coisas que a gente precisa, a segunda coisa que a gente precisa fazer é estreitar a nossa relação com a palavra de Deus. Tratá-la de forma mais profunda, confiável. Se o Senhor disse isso, é porque é isso. Eu não sei como, mas é assim. Uma das maiores necessidades que a igreja desse século tem, e ao longo da história teve, é que os pastores fossem especialistas em expor o texto, ou seja, ler o texto como tal, analisar o contexto do texto, explicar o texto e aplicar o texto. O nome disso se chama uma exposição da palavra. Mas eu creio que as pessoas não gostam muito disso. É preferível que o pastor chegue aqui, olhe para esse texto, leia, comece a colocar muitas coisas bonitas e isso encanta o seu coração. Mas a realidade é que se você não se aproximar da palavra de Deus e deixar que ela mude a sua maneira de pensar e a sua maneira de agir, você jamais perderá desvencilhará dessa tristeza que está no seu coração, nessa desesperança. No terceiro momento, o que o Senhor diz? Então, versículo 9, ele me disse, profetiza o Espírito, profetiza ao Filho do Homem. O que significa profetizar o Espírito, se não orar para que o Espírito de Deus entre naqueles corpos, para que eles ganhassem vida? Mas percebam que não era o Espírito deles, mas o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Uma das maiores necessidades nossas, para que o nosso coração se encha de alegria, ao invés de tristeza, é se deixar ser guiado pelo Espírito. Veja o que o texto diz, versículo 9 em diante. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre eles esses mortos, para que vivam. Profetiza como eu lhe ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Agora o profeta ora ao Espírito, suplicando para que o Espírito enchesse aqueles homens, e realmente ele encheu aqueles homens, e agora eles eram um exército numeroso, cheio de soldados, muitos homens. E agora aquele quadro que antes era de um cenário fúnebre, agora é um cenário de guerra, cheio de soldados prontos para a batalha. E o mais importante, completamente vivos. E o mais importante, que no meio da oração, nesse terceiro momento, ele pediu para que o Espírito do Senhor viesse dos quatro cantos da terra, onde os judeus estavam cativos, e enchessem aqueles homens com o Espírito de Deus. A terceira coisa, portanto, que você deve fazer e deve buscar é não somente ter o Espírito Santo, mas ser cheio do Espírito Santo. Para que você seja guiado pelo Espírito Santo. Para que as suas ações sejam as ações de Deus, que agora age por meio da sua vida, porque você está cheio do Espírito. Aliás, sem o Espírito de Deus, nós não podemos ter alegria, mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria. Você vai continuar sendo esse osso seco se você não estiver cheio do Espírito de Deus. Se você não permitir que o Espírito de Deus encha a sua vida.
e lhe conceda alegria. O Espírito do Senhor também é quem vai convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Ninguém se converte porque é muito inteligente, mas se converte porque o Espírito do Senhor o convenceu do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito do Senhor também é o nosso consolador. Em meio às aflições, ele nos consolaria. O Espírito do Senhor também, ele nos fará lembrar, ou ele nos ensinará tudo o que eu preciso saber para fazer a obra do Senhor. E ele nos fará lembrar tudo aquilo que o Senhor fez e que eu preciso me lembrar. Eu mencionei isso a semana passada. Então, imagine a vida do homem sem o Espírito de Deus. Seria uma tristeza tremenda. O texto está colocando aqui a nossa necessidade de ter uma relação profunda com Deus para que sejamos cheios do Espírito e para que o Espírito do Senhor nos encha. E aí depois, a revelação de tudo isso que o Senhor falou aqui para o profeta. No versículo 11. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e se perdeu a nossa esperança, e estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as vossas sepulturas ao longo de toda a terra, e vos farei sair dela das nações, das prisões das nações, ó meu povo, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. E ele termina dizendo, então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e fiz, diz o Senhor. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. A situação pode parecer a mais estranha, mais difícil e mais impossível, mas Jesus Cristo é a nossa única esperança. Por mais que pareça difícil aos nossos olhos, à nossa capacidade, não é nada impossível para Deus. Meus irmãos, é hora da gente refletir sobre a nossa confiança. Se está em Deus ou nos homens. Se está em Deus ou em nós mesmos. Tem um hino que eu gosto muito e que a gente não canta há muitos anos. Que a letra, a parte que eu quero cantar diz: em nada ponham a minha fé, senão na graça de Jesus, do sacrifício remidor, do sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmadas no Senhor, estão firmadas no Senhor. A minha oração é que em nada você coloque a sua fé, senão na graça do Senhor. Porque o sacrifício que ele fez foi onde o sangue derramado do nosso Redentor. Aí o texto termina e eu vou arriscar cantar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém. Que Deus a todos abençoe. Jesus Cristo, a nossa única esperança. Não a última, a única. Que Deus a todos abençoe. Que a graça e a paz do nosso Senhor seja convosco e tenha uma boa semana na presença do Senhor.